Olá a todos que acompanham o Caminho Literário, que nos amam, que ficam esperando resenha. Eu tô aqui com mais uma resenha pra vocês, dessa vez eu tô num quarto secreto. Não é minha sala, não é meu quarto, onde será que é? Não vou contar. Mas eu vim aqui pra fazer o quê? Pra resenhar um livro. E esse livro é Encarceron, da Catherine Fisher. Logo depois da vinheta. Encarceron é um livro lançado aqui no Brasil em 2012 pela editora Novo Século, e a autora é do país de Gales. Primeira surpresa pra mim, uau, uma autora do país de Gales. É óbvio que devem ter vários autores do país de Gales, mas sabe, eu tinha até esquecido que o país de Gales existia. Então quando eu fui pesquisar e falou, Catherine Fisher, do país de Gales. What? Que legal, né, conhecer novas culturas e tudo mais. E então é isso, legal, Catherine Fisher. Que bom que você escreve. E ela não escreve pouca coisa, não. Ela já escreveu mais de 17 livros, se não me engano. E séries e tudo mais. Mas vamos falar de Encarceron. Encarceron em si é o primeiro livro de uma duologia. Duologia, sim, essa palavra existe. Duologia é que nem trilogia ou quintologia. Só que no caso são 2 livros. Essa duologia, até onde me consta, não possui nome. E Encarceron é o primeiro livro, que é seguido de Safik, que também já saiu. Deixando bem claro que duologia é uma palavra correta. Tem gente que virou pra mim e falou, poxa, mas acho que é uma bilogia. Pois é, bilogia tá certo, duologia tá certo. Tá tudo certo. É que nem a pronúncia de ruim. Pode ser ruim ou ruim. Acho que os dois estão certos. Mas eu vou pesquisar depois se tá certo ou não. Então se eu tiver errado, aqui vai aparecer uma errata. Tipo, Gabriel, seu idiota, só é ruim. Não sei. Mas vamos falar de história, de sinopse, de premissa. Encarceron é uma prisão. Na verdade, no livro, uma prisão existe e ela se chama Encarceron, que dá o nome ao livro. But I digress. E ela é uma prisão gigante, enorme. Ela possui mares, montanhas, rios, cidades, vilarejos, castelos. Muita gente, milhões e milhões e milhões de pessoas moram lá. Eles nunca dão um número exato no livro, mas às vezes eles falam, não, porque é centenas de milhões de almas de Encarceron. Então é gente pra caralho. Mas mais importante do que isso, Encarceron é uma coisa viva, é uma prisão viva. Mas falo logo mais sobre isso. O filme, possui 2 protagonistas, Finn e Cláudia. E um terceiro protagonista secreto, que ao meu ver é a própria Encarceron. Porque Encarceron é um personagem muito legal. Como eu falei, ele é vivo. Ela é vivo. Ele tem inteligência, uma inteligência artificial, óbvio. Mas ele conversa, ele interage com os personagens. Então é muito, muito, muito legal a maneira que a autora conseguiu inserir esse personagem que é totalmente fictício de uma maneira realista dentro da narrativa. Mas falando dos personagens humanos, o Finn está dentro de Encarceron. Ele é o que é chamado de Starseer. Eu li em inglês, então não sei como eles traduziram aqui no Brasil. Eu diria que é alguma coisa como ele vê estrelas, ele é um observador de estrelas, não sei como é. E isso significa que ele sonha com o mundo de fora. Porque dentro de Encarceron, obviamente, não tem estrelas, não tem sol. Ela é uma prisão gigante, mas ela é uma caixa. Entendeu? Então você tem o quê? Luzes, que se acendem e se apagam. Inclusive, é outra coisa, que em inglês, quando as luzes acendem, é chamado de lights on, como se fosse uma palavra só. Daí eu dei uma pesquisada assim e vi que traduziram como o acender das luzes. E achei meio idiota traduzirem dessa maneira. Sabe, por que não deixaram uma palavra, que nem no inglês, que fica, sabe, tipo, luz acende? E daí tem o segundo protagonista, a protagonista no caso, chamada Cláudia. E ela tá fora de Encarceron. E daí você descobre que a Cláudia vive no reino. E daí você pensa, reino? Mas como assim? É que o que acontece? Trata-se de uma sociedade onde a tecnologia foi muito avançada. Tão avançada que conseguiram construir a prisão viva com a sua própria consciência. Porém, rolou umas treta aí, uma guerra. E o rei desse mundo, não o rei, mas acho que a pessoa que comandava desse mundo, resolveu fazer um decreto falando que eles iam viver como se fosse o século XVII. Então iniciou-se o protocolo. Então eles estão vivendo nessa era, ou seja, eles têm a tecnologia avançada, mas eles não podem usar. Por quê? Porque eles acreditam que a tecnologia corrompe o homem, que a tecnologia avançada vai fazer com que as guerras voltem. Então eles ficam presos
na época de reis, rainhas, princesas. Mas mais importante do que isso, a Cláudia é filha do guardião de Encarceron. O cara que comanda Encarceron. O cara que é a única pessoa que sabe onde Encarceron fica. Só ele sabe, só ele vê o que está acontecendo lá dentro. E assim, ela é uma personagem super bem desenvolvida em termos de problemas e personalidade. Ela tem uma relação de amor e ódio com o pai dela. E ela acredita piamente que ocorreu um complô com alguns personagens da corte real e que o pai dela estava envolvido. Então ela está procurando essas respostas. E ela é uma pessoa muito radical, digamos assim. Por quê? Porque o pai dela criou ela para um determinado objetivo. Então ela é o quê? Super focada, inteligente, esperta, porque convenhamos, há uma diferença entre ser esperto e ser inteligente. Mas a Cláudia é uma das minhas personagens preferidas assim desse livro. Muito mais do que o Finn. O Finn, ele é um personagem meio clichê. Por quê? Quando começa o livro, ele o quê? Não tem memória. E personagem sem memória é sempre o quê? Chato. Eu, pelo menos, odeio o livro que o personagem principal não tem memória. Acho super clichê. Mas o bom é que a história dele possui personagens muito fortes, personagens secundários. Tem o irmão dele, que é o Queiro, e o sábio, o Sapient, eu não sei como traduziram, que é o Giles, eu esqueci o nome dele. Lembrei agora, é Giles. Mentira, me falaram. E esses personagens secundários são muito interessantes, são muito bem desenvolvidos na história do Finn. O Finn mesmo, ele é bem desenvolvido, mas muito mais da metade do livro pra frente. Até então ele parece um banana, entendeu? Mas juntando as duas coisas, a Cláudia com o Finn, os seus capítulos alternados, assim, não é nem capítulo, o texto mesmo vai alternando entre um e outro, fica muito interessante de você ler, porque você está vendo dois lados muito distintos da mesma história e imaginando como eles vão se convergir, porque obviamente os dois personagens vão se encontrar de uma forma ou de outra em algum momento. A maior vitória de Encarceron para mim é que é um livro surpreendente e que tem uma mitologia, tem uma história e uma densidade muito, muito, muito bem desenvolvidos, muito bem pensados. Assim, eu quero bater muitas palmas para Catherine Fisher, porque a ideia que ela teve desenvolvendo esse livro foi fantástica. Era uma coisa que eu fico pensando, se eu tivesse essa ideia hoje, eu tava festejando e lançando livros e sendo muito foda, porque o que ela fez com Encarceron é, tipo, mind-blowing. Eu fiquei muito enquanto eu tava lendo. E ela é muito inteligente também, porque você vai lendo o livro e você vai desconfiando das coisas. Só que ela vai jogando muita pista falsa enquanto você tá lendo. Ela vai te falando, pode ser isso, ou pode ser aquilo, na verdade pode ser isso aqui também. E quando você vê, não é nenhuma das três coisas. E você vê o que realmente é, e você fica só, ué, como eu não vi isso acontecendo. E é muito legal, eu gostei muito dessa leitura. Eu tive momentos, assim, principalmente lendo no metrô, que o pessoal olhava para mim porque eu tava lendo e eu tava assim, ó. Uau. E além de dar pista falsa sobre os acontecimentos em si, ela te deixa em dúvida sobre a própria índole dos personagens. Então uma hora você pensa, poxa, esse irmão do Finn, será que dá pra confiar nele? Será que não dá? Ou então a Cláudia tem o pai dela, será que ele é um grande filho da puta, que nem ela fala dele? Ou ele realmente tem motivos pra ser como é? Então existe uma dualidade muito, muito bem descrita em todos os personagens. Na verdade a Catherine Fisher foi muito feliz mesmo em descrever e desenvolver os personagens. Eu fiquei muito, muito, muito satisfeito com essa leitura. Sinceramente, se eu tivesse que dizer qualquer ponto negativo a respeito desse livro, eu acho que é o comecinho dele, principalmente a parte do fim, quando fica confuso você entender o que está acontecendo com ele. A autora te joga dentro de Encarceron muito abruptamente. Não existe uma introdução do que é exatamente o que está acontecendo lá dentro. E você vai pegando isso pouco a pouco. Então no começo é normal você ficar meio confuso, até pensar, putz, será que o livro é legal mesmo ou não? E eu sei que algumas pessoas podem se incomodar com isso. Então acho que assim, a única coisa ruim que o livro tem, eu não achei tão ruim assim, na verdade eu estou só apontando para balancear um pouco a coisa. Por quê? Porque Encarceron é um livro 4 troninhos. E é isso. Fica recomendadíssima a leitura, é uma puta obra de fantasia. Eu acho que
não tenho palavras para descrever o quanto todos vocês deveriam ler se vocês gostam desse tipo de leitura. Porque certamente é algo que vocês vão saber apreciar. No mais é isso! Obrigado a todos por assistir até aqui. Se você gostou, clique em gostei. Se você é novo no canal, se inscreve. Vídeos todas as semanas. E agora vai ter uma vlogueira nova que a gente vai apresentar em breve. E é isso aí, então... Qualquer dúvida, qualquer coisa, tem os canais de redes sociais, o Facebook e o Twitter. Fala com a gente abre e conversa com vocês e tudo mais. E é isso. Até a próxima!